Oi pessoal, tudo bem? Como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, tô gravando esse vídeo hoje para falar um pouquinho mais sobre essa transição do Império para a República. Então, gente, como eu disse para vocês no vídeo anterior, nós temos algumas características que é bem importante vocês entenderem antes da gente entrar na Primeira República em si. Então, é o seguinte: coronelismo, é, voto de cabresto, coronelismo, voto de cabresto, comissão de verificação nacional e política de governadores. Esses termos são muito importantes para que vocês entendam como que se passou esse contexto político durante a Primeira República. Então é o seguinte, política de governadores era basicamente um acordo feito entre os governadores e o poder local, que eram os coronéis. Era um acordo feito entre eles. Os coronéis conseguiam votos para esses governadores e, em troca, os governadores os ajudavam de alguma forma, beneficiavam os coronéis de alguma forma. Então, essa era a política de governadores. O coronelismo, por sua vez, ele surgiu a partir de um ato adicional que permitia a formação de milícias em lugares onde o exército, onde a força de segurança nacional não chegava no Brasil. Os fazendeiros eles podiam formar milícias para proteger o território e receberiam um título de coronel. Como a lei não especificava que tipo de ameaça seria essa, todos os coronéis, todos os fazendeiros começaram a formar suas milícias, tornando-se coronéis. É aí que surge esse termo coronelismo. Esses coronéis passaram a exercer um poder gigantesco dentro da região em que eles viviam, porque além do poder econômico, agora eles tinham praticamente uma força militar nas mãos deles. Então isso gerou um poder muito grande para esses coronéis. Esses coronéis, eles usavam desse poder que eles tinham para poder manipular os votos. É aí que vem o termo voto de cabresto. O que acontece? Dentro da Constituição de 1891, fala-se que todo homem maior de 21 e alfabetizado teria direito ao voto no Brasil. O único problema está no alfabetizado, porque grande parte da população brasileira era analfabeta. Então, o que os coronéis começaram a fazer? Primeiro, abriram escolas nas suas propriedades para garantir que esses homens aprendessem pelo menos a assinar o próprio nome. Depois disso, com os homens alfabetizados, ele obrigava essas pessoas a votarem em quem eles queriam, ou seja, aquele candidato que tinha feito um acordo com o coronel dentro daquele contexto da política de governadores. Então, o coronel obriga o seu dependente, né, o seu funcionário, a votar em quem ele quer. Ah, mas ele tem que votar? Tem. Primeiro, porque o voto é aberto, não existia isso de voto secreto. Então, qualquer um podia saber em quem as pessoas votavam. Segundo, como eu disse para vocês, o coronel exercia um poder muito grande. Se o trabalhador não obedecesse o coronel, esse trabalhador não arrumaria serviço mais em lugar nenhum, porque o coronel não permitiria isso. A vida dele seria bem mais difícil do que já era, tá certo? E depois a Comissão de Verificação Nacional, que teoricamente existia para evitar fraude. Até engraçado, né, gente? Porque fraude era o que mais tinha naquele período no sistema eleitoral. E aí, essa comissão, ela era convocada quando existia alguma suspeita de fraude, mas na realidade, na prática, essa comissão, ela vinha quando o candidato das elites acabava não vencendo as eleições. Então, a comissão começava um processo de investigação, de recontagem de votos e do dia para a noite falavam não, houve fraude e foi o candidato X que venceu, não foi o Y. Entenderam? Então,
quando a política de governadores, quando o coronelismo, quando o voto de Cabresto falhavam, vinha a comissão e dava vitória para quem as elites queriam. Tá certo? Então, esse é a base do sistema eleitoral no Brasil durante a Primeira República. Tá bom? Fora o nepotismo, que era uma prática recorrente, né? Até muito pouco tempo era no Brasil também, se não for até hoje, né? Agora, dentro desse contexto, dessa sociedade elitista, dessa sociedade que não garantia direito nenhum para a população, vários movimentos sociais acabaram surgindo. São eles a revolta da vacina, a revolta da chibata, os movimentos messiânicos, né, como Canudos, como a sedição de Juazeiro, como a Contestado e o cangaço.